E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida do Karpov, que ele jogou contra Anthony Miles. E o interessante dessa partida é que o Karpov começa com o peão em E4 e o Miles é o único jogador cara de pau suficiente para jogar contra o campeão mundial o lance peão na casa de A6. É isso aí, o Miles é um jogador inglês muito excêntrico. Temos algumas fotos aqui desse evento. Vou passar algumas fotos do Miles aí para você ver o estilão excêntrico dele. E ele dizia que o lance peão em A6, seguido pelo lance depois de D4, B5, seria uma variante melhorada, de alguma forma, da defesa Owen, que responde E4 com o peão em B6 e visa fianquetar o bispo de casas claras aqui, né? E basicamente ele queria testar o seu sistema contra o Karpov, tendo em vista também, né, que o Karpov seria, abre aspas, um oponente digno para ele provar que a abertura dele na verdade era uma abertura forte, mas também querendo tirar o Karpov da teoria, porque o Karpov é o Karpov, ele é o jogador que, se você enfrentar ele na teoria, você certamente vai perder. Então, depois de um peão em D4, peão em B5, as pretas têm essencialmente um fianqueto com um pouco de espaço aqui na ala da dama, mas as brancas têm o centro, e a posição a partir daqui certamente não vai ser calma, né? Temos então cavalo em F3 e bispo em B7, pressionando o peão de E4, bispo em D3 e nessa posição o Miles joga cavalo em F6, aumentando a pressão no peão da casa de E4 e talvez convidando o jogador de brancas a jogar o lance E5 que chuta o cavalo. O Karpov não caiu na provocação do E5 porque abre o bispo aqui de casas claras do jogador de pretas, enfraquece casas no centro, né? Então acaba enfraquecendo a casa de D5. Agora o cavalo pode ocupar essa casa e depois, por exemplo, do roque, peão em E6 vai apoiar muito bem esse cavalo na casa de D5. Então, ao invés disso, o Karpov mantém o E5 como um lance que ele pode fazer no futuro e joga o simples dama na casa de E2. E nessa posição, as pretas jogam peão em E6 para poder desenvolver o bispo de casas escuras e fazer o roque. Nessa posição, certamente, o jogador de brancas tem vários lances possíveis. Pode jogar o roque, cavalo em D2, bispo em G5, vários lances normais de desenvolvimento, mas o Karpov joga peão em A4. E o Miles diz que esse lance provavelmente é um lance prematuro. O jogador de pretas está sob ameaça de perder um peão, e o mais natural nessa posição seria avançar o peão para a casa de B4, e esse lance tem a sua utilidade, né? No entanto, querendo ser provocativo, Miles gambita o peão da casa de B5, jogando um lance muito interessante aqui, peão em C5. E, essencialmente, o peão da casa de B5 está sendo gambitado, porque ele está sendo atacado agora 3 vezes, está defendido apenas uma vez, e o jogador de brancas poderia seguir uma linha aqui que é bem taticamente aguda. A ideia seria, peão toma de volta e as brancas trocam torres. Até aqui tudo muito normal. No entanto, se você captura o seu peão imediatamente, o peão que está caindo aqui, vai cair o peão da casa de E4. Então, antes de capturar em B5, provavelmente o que seria jogado seria peão em E5 com o tempo no cavalo. E ao invés de simplesmente colocar o cavalo em D5, né, e seguir com a vida, o Miles jogaria o lance peão em C4 com um contra-ataque. Então, se você toma o meu cavalo, eu tomo o seu bispo. Nós temos peão por cavalo, peão por bispo. Nessa posição, mesmo que exista um tempo na dama, as brancas não precisam tomar de volta imediatamente, eles podem jogar peão de F, toma G7 como lance intermediário bonito, porque se você toma a dama, ele toma a torre fazendo uma nova dama, né? Ele acredita aqui em reencarnação, a dama reencarna capturando uma torre, então você é forçado a tomar. E agora, depois de dama toma, nós temos uma posição muito aberta, onde o jogador de preta possui o par de bispos e alguns alvos no centro do tabuleiro para atacar. Existem algumas ideias interessantes, como por exemplo, bispo por cavalo, e aí o jogador de brancas, para manter o seu peão, teria que tomar com o peão de G, porque depois de bispo por F3, se você toma de dama, cai o peão da casa de D4. Então, para manter a vantagem material, teríamos que ter uma sequência como essa, e o jogador de pretas está perfeitamente bem. Portanto, o Karpov pensa por algum tempo, acredito eu que foram uns 5 minutos, mais ou menos, né? Pelo que eu li na partida comentada, e ele decide ir para a abordagem menos tática. O Karpov era um jogador extremamente sólido, não gostava tanto dessas posições mais agudas. Ao invés disso, ele joga peão de D por peão de C5, nós temos bispo toma C5, e agora a gente poderia entrar numa linha parecida, né? Então, por exemplo, A por B5, A por B5, torre por A8, bispo por A8 e E5 chutando o cavalo, só que nós não teríamos o contra-ataque em cima do bispo do adversário. Nessa linha você seria forçado a jogar cavalo em D5
e bispo toma B5. No entanto, o Karpov ainda não gostou dessa linha porque o par de bispos aqui do jogador de pretas mirando o rei das brancas ficaria extremamente forte, né? Então o Karpov pensou que seria melhor levar essa posição aqui, né, para algo mais sólido. Então B por C5, bispo por C5 e ele escolhe o lance mais calmo, cavalo em D2, desenvolvendo o seu cavalo de maneira bem calma e tranquila. Temos então o avanço, peão B4, já que o peão estava caindo na casa de B5, E5 chuta o cavalo e cavalo vai para a casa de D5. Nessa posição agora o Karpov joga cavalo em E4, com tempo no bispo de casas escuras, o bispo volta para a casa de E7 e provavelmente o lance que deveria ter sido jogado aqui é o lance bispo na casa de G5. No entanto, o Karpov escolhe a alternativa mais quieta e sólida novamente e faz o seu roque. Bispo em G5 oferta alguns problemas para o jogador de pretas, porque nessa posição o bispo da casa de E7 é claramente uma peça muito importante, porque existe alguma fraqueza posicional por parte das pretas nas casas escuras por conta desse peão aqui, ó, que está enfraquecendo muito a casa de D6. Você não pode simplesmente perder esse bispo, porque se um cavalo pisar na casa de D6, você vai ficar numa posição muito inferior. Então, por exemplo, se bispo toma bispo, né? Cavalo de F toma, o jogador de brancas já tá praticamente ganho. Ele vai colocar um cavalo aqui na casa de D6. A depender da situação aqui, você tá levando um ataque de checkmate, você não pode fazer o roque. Existem ideias aqui agressivas muito fortes, tipo, se você faz o roque, cavalo por H7, e a ideia seria que se você captura o cavalo, dama em H5, cavalo em F6, você vai levar mate. Então a ideia aqui é cavalo em F6, cheque duplo, né? Porque tá dando cheque de cavalo e de bispo. Única alternativa no cheque duplo é movimentar o rei. Dama em H5, cheque mate. Então você não poderia capturar o bispo, você não poderia trocar bispos, mas você também não poderia não trocar bispos. Porque se F6 nessa posição, Karpov poderia capturar o peão da casa de F6 e peão de G captura não é muito agradável, porque a movimentação do peão de F, ela expõe inevitavelmente o seu rei. Quando você movimenta o peão de F antes de fazer o roque, você sempre tem que ficar de olho em ideias de dama em H5 cheque. Então, E por F, G por F, e o Karpov aqui tem um lance muito, muito bonito, que é o lance cavalo em E5. Sacrificando tanto o bispo quanto o cavalo, você escolhe qual dos dois você gostaria de tomar, e se você captura qualquer um dos dois, você vai levar checkmate, né? Então a captura aqui leva a dama em H5 e temos uma sequência de checkmate onde o rei é prontamente caçado, né? Tem esse cavalo em D6 como um sacrifício de cavalo apenas para liberar a ação do bispo de casas claras. Quando você toma o cavalo, a dama vai dar uma sequência de cheques e eventualmente bispo em G6 é um belo de um checkmate. Então, quando o adversário joga o cavalo em E5, você não pode capturar o cavalo. Para não levar mate, você é forçado a jogar H5, porque agora a torre fica de olho na infiltração de dama, e temos cavalo em G6, que é um duplo na torre e no bispo da casa de E7. E nessa posição, o jogador de pretas está, assim, estrategicamente perdido, no entanto, taticamente nem tanto. A posição ainda é muito, muito, muito complexa, e o Karpov não queria entrar nesse tipo de linha, porque depois de peão toma bispo, nós temos cavalo toma torre, e o jogador de pretas agora tem seu contrajogo com cavalo em F4. E se essa partida for jogada à perfeição, provavelmente a vitória será das brancas, mas é uma posição muito bagunçada e não é muito característico o Karpov querer entrar nesse tipo de posição. Ele não era esse tipo de jogador. Portanto, o Karpov simplesmente faz o seu roque tranquilamente, né? E agora nós temos cavalo em C6. E nessa posição, o bispo em G5 já não funciona mais, porque agora que o cavalo está na casa de C6, ele fica de olho na casa de E5. Se bispo em G5, o F6 funciona. Não tem problema. Peão toma, eliminando aquele peão forte do centro. Peão de G toma, não tem gracinha de cavalo em E5, porque o cavalo poderia tomar. Então a ideia seria cavalo em E5, cavalo por cavalo, dama cheque não leva a nada, porque cavalo em F7 bloqueia com tranquilidade. Então, cavalo em C6 é um lance muito forte, porque ao mesmo tempo pressiona o peão de E e elimina ideias de bispo em G5, e nós temos bispo em D2 apenas desenvolvendo o seu bispo. Agora, dama em C7, ameaçando o peão, e nessa posição, o jogador de brancas precisa defender o seu peão, e existem duas maneiras de fazê-lo. Cavalo em G3, né, uma maneira, porque agora a dama está de olho no peão. No entanto, se cavalo em G3, as pretas igualizam com muita facilidade, porque dá pra gente contestar o controle central das brancas, jogando ou D6 ou F6. Provavelmente D6, né, para você não expor o seu rei, mas o F6 é uma maneira também de você contestar o centro e abrir a torre, já que você tem ideia de fazer o roque, e jogar na coluna F, que vai ficar aberta depois.
Então, o Karpov opta por defender o seu peão com um lance também muito interessante, peão em C4. Você pode estar se perguntando, pera, como que peão em C4 defende o peão, né? Peão em C4 defende o peão de E, tá atacando o cavalo da casa de D5. Acontece que nessa posição, a melhor sequência para o jogador de pretas certamente vai ser capturar o peão de C en passant. E agora esse cavalo pode defender o peão central pela casa de C3, ofertando essa troca de cavalos que precisa ser aceita, porque se o jogador de pretas nessa posição deixa brancas capturarem o cavalo, vão dobrar os peões e o jogador de pretas fica com uma posição inferior. Então, depois da sequência, né, o peão em C4, depois de peão toma e cavalo toma, que é uma sequência semi-forçada, bispo por C3, e brancas têm os dois bispos mirando muito alegremente o rei das negras e nenhuma maneira para o jogador de pretas contestar esse centro, principalmente esse peão da casa de E5, que está muito bem defendido e está impedindo que as pretas joguem. Está impedindo D6, está deixando esse peão atrasado, está impedindo ideias de F6 também, então está deixando bem difícil para o jogador de pretas criar algum tipo de iniciativa sem ter o centro do tabuleiro. Nessa posição, o Anthony Miles já acreditava que ele tinha igualizado. Aqui, ele já acredita que a posição está muito confortável para as pretas e ele achava que estava, no mínimo, igual contra o Karpov, provando que a sua defesa, a defesa St. George, na realidade, é uma excelente defesa, já que ela funciona bem até mesmo no nível mundial, até mesmo contra um cara que já tinha, nesse ponto, defendido o seu título 5 vezes, né? Então, cavalo em B4, lance muito forte, né? Abre o bispo de casas claras, coloca o cavalo num posto avançado, a ideia depois é jogar A5, e nessa posição, as brancas abrem mão do seu par de bispos para eliminar o forte cavalo das pretas. Temos bispo por cavalo e bispo por bispo. E nessa posição, o jogador de pretas tem o par de bispos. A posição está de centro aberto e parece que pretas estão, na verdade, melhores. Torre em C1 com tempo na dama, dama em B6, calmo e tranquilo, e bispo em E4, querendo lidar com o forte bispo aqui do jogador de pretas na diagonal aberta e tentando recuperar o par de bispos. Nós temos o roque por parte das pretas e nessa posição, durante 30 minutos, Karpov pensou. Quando o Anthony Miles fez o roque, ele claramente calculou se H6 era um lance necessário ou não para você fazer. Por quê? Porque existe uma ideia aqui chamada sacrifício do presente de grego. Caso você não conheça, vá ver o meu vídeo sobre o sacrifício do presente de grego, mas ele é muito temático em estruturas de defesa francesa, em estruturas de sistema London. Ele é temático quando o jogador de brancas tem mais espaço na ala do rei, e é o caso por conta desse peão de E5. Depois do roque, o Karpov certamente calculou por muito tempo se bispo por H7 era o lance a ser jogado ou não. E o Karpov demorou 30 minutos para jogar o próximo lance, mas ele decidiu não jogar bispo por H7. Agora, eu lhe pergunto, né, como você se defende de bispo em H7, seguido por cavalo em G5, sendo o jogador de pretas? Eu quero que você encontre aqui os recursos defensivos que as pretas teriam que encontrar durante o jogo, porque esse ataque, na realidade, é muito assustador. Veja só, bispo por H7 se chama sacrifício do presente de grego, e a ideia é que o jogador de pretas, por ter menos espaço desse lado do tabuleiro, não consegue utilizar da ajuda das suas peças. As peças das pretas estão longe demais. Então, depois de rei em H7, cavalo em G5 cheque, a dama e o cavalo vão se envolver em um ataque de checkmate, e nesse tipo de posição, dependendo do que você jogar, você vai levar o checkmate muito rápido. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo mais bobo, né, que mais acontece. O que mais acontece é o jogador de pretas achar que o rei vai estar mais seguro se ele volta, mas se ele volta, vem dama em H5. Então, rei em G8, dama em H5 e as brancas estão ganhas. Ao mesmo tempo, se esse rei caminha para frente, existem alguns problemas. Então, digamos que nessa posição, você joga algo como rei na casa de G6 para ficar de olho na infiltração de dama. Normalmente tem um bispo nessa diagonal. Normalmente, falando assim, como padrão de ataque. Você nunca quer entrar num ataque descoberto. A ideia seria cavalo sai capturando alguma coisa. Nessa posição, mesmo que não exista um bispo na diagonal do cavalo, rei em H6 é um lance incorreto porque o seu rei não tem escape e você tem pouco espaço na ala do rei. Então, enquanto ele pode trazer mais peças para atacar, você não pode trazer mais peças para defender. Então, aqui você está sob uma ameaça de checkmate, né? Nessa posição, torre em H vai vir com ideias de checkmate. Torre cheque, dama cheque. Se você jogar G6, né? Ele pode jogar dama em G4 primeiro. Nessa posição, depois de rei em G7, ele ganha o seu bispo, né? Por que ele ganhou o bispo? Porque você não poderia permitir, é claro,
dama em H4 cheque. Digamos que você tira o bispo, dama em H4 cheque, e aí dama na casa de H7 checkmate. Então, ele ganha o bispo e você perde. Portanto, rei H6 não funciona. E rei G6? Ele joga dama G4. E agora? Como que você se defende? Esse dama em G4 aqui é um lance muito forte. Qual que é a ameaça do jogador de brancas? Movimentar o cavalo com cheque. E você vai levar um ataque tremendo aqui. Cavalo por E6, né? Problema. E a única defesa para as pretas seria F5, ataque um lance natural. Dama em G3, normal também. E aqui agora o seu rei não tem como sair desses ataques. Obviamente, rei em H6 não funciona por conta exatamente do mesmo recurso, torre em C4. Então você tem que encontrar uma outra defesa. E o recurso defensivo aqui para o jogador de pretas seria dama em D4. E a ideia é que você não sai do cheque descoberto. Só que o melhor que ele tem a fazer é cavalo por E6 cheque. Parece que está ganhando, porque ganha a dama. Não, nada disso. Dama em G4 bloqueia o cheque. E ele consegue, é claro, ganhar a qualidade com o cheque, mas quando você volta capturando e a troca de damas acontece, na prática, já que ele sacrificou duas peças para ganhar aquela torre, você tem o par de bispos pela torre. E nessa posição nós temos um final que, na prática, provavelmente empata por conta da estrutura de peões das pretas estar muito ruim, mas se alguém está jogando para ganhar, com certeza é o jogador que possui o par de bispos, não são as brancas que estão jogando para ganhar. Portanto, naquela posição, Karpov abandona a ideia de bispo em H7 de maneira correta, mas ele não joga o lance que ele deveria. Nessa posição, brancas estão perfeitamente bem, se trocam bispos e eliminam o bispo forte das pretas. Depois dessa troca, jogam algo como, por exemplo, torre em D1 e ficam de olho, por exemplo, no peão da casa de D7. Nessa posição, novamente, dá para argumentar que quem está jogando para ganhar são as pretas, porque é um final aberto, onde um jogador tem bispo e o outro tem cavalo. Normalmente, em posições abertas, com peões dos dois lados do tabuleiro, o bispo joga melhor do que o cavalo. Mas o que o Karpov faz é tentar forçar um ataque. Ele joga cavalo em G5, e esse lance é muito forçado. Não funciona. A gente pode só chutar o cavalo e o Karpov tenta criar algo onde não existe algo a ser criado. Ele entra nessa sequência, provavelmente, pelo menos pelo que diz Anthony Miles, porque ele acreditava que ele tinha que punir o adversário por ter jogado A6. É a questão psicológica. Você jogar uma abertura ruim contra o campeão mundial, ele não pode entrar no final de jogo onde ele tá pior, né? Ele não pode te permitir se safar com esse lance. Ele não quer trocar peças para um final e empatar. Porque senão ele vai ser o cara que empatou contra o cara que jogou A6. Ele precisa jogar para ganhar, mesmo quando a vitória não está lá. H6, bispo em H7 cheque. Totalmente artificial esse ataque. Rei em H8 e bispo volta para a casa de B1. O que o Karpov está tentando fazer agora é jogar algo como dama em D3 e dar o checkmate aqui como se diz, da bateria de dama e bispo, né? Nessa posição, obviamente, você não pode tomar o cavalo, porque dama em H5 é mate em 1. Então, bispo em E7 ameaçando o cavalo. E a ideia é bispo por cavalo, sem problemas. Nessa posição, se o Karpov segue, por exemplo, com dama em D3, o simples G6 vai forçar esse cavalo agora a sair para a casa de E4, bloqueando tanto a dama quanto o bispo. Acabou o ataque das brancas. Acabou. E, na verdade, quem tem a iniciativa são as pretas, que tem pressão no peão de B. Então, tudo que a gente precisa fazer é eliminar a pressão que ele tem no peão da casa de D7, jogando algo como bispo em D5, e quem tá jogando para ganhar são as pretas. Karpov, então, não joga dama em D3, ao invés disso, ele volta o cavalo para a casa de E4, torre na casa de C8, contestando as torres, e nós temos dama em D3 por parte do Karpov, a gafe que perde o jogo. Esse lance simplesmente não funciona. Dama em D3 parece um bom lance, por quê? Porque tá alinhando a bateria, então quando esse cavalo se movimentar, ele se movimenta com uma ideia de checkmate, né? É isso que o Karpov tá tentando criar. Então ele tá tentando gerar uma situação na qual esse cavalo vai se movimentar ameaçando o mate. Aqui nós temos um cálculo longo por parte do Miles para assegurar, é claro, que as ameaças do Karpov não levam a nada, e ele simplesmente troca torres na casa de C1. Nessa posição, por exemplo, só a título de demonstração, digamos que algo como o cavalo em F6, por exemplo, não funciona porque depois da troca de torres com cheque, inclusive, né, as pretas só têm uma torre a mais e G6 para qualquer tipo de ameaça. Ou seja, o G6 ele sempre pode ser jogado e você não tem nada aqui de brancas. Então, torre toma de volta e dama toma B2. E nenhuma ideia de ataque por parte das brancas pode ser jogado porque existe uma fraqueza por parte das brancas na última fileira.
Então, qualquer lance de cavalo perde por checkmate aqui, dama por torre. Checkmate não, mas perde a torre, né? Ele ainda tem como voltar a dama, perde a torre. Então, torre na casa de 1. E agora a dama toma peão de E5. E esse cavalo nem pode se movimentar para liberar a bateria, porque se ele se movimenta, perde a torre. Tá cravado, são só 2 peões para as pretas. Temos agora dama por D7, lance inteligente, né? Recupera um dos peões e dá um duplo aqui nos bispos. Bispo na casa de B4 com um tempinho na torre. Torre vai para a casa de E3 e agora a dama vai para a casa de D5, cravando o cavalo uma ameaça de checkmate, mas mais importante, defendendo o bispo. E pretas simplesmente tem um final de jogo com um peão a mais, né? Nessa posição. Tá forçando a troca de damas, por quê? Porque estamos também ameaçando aquela infiltração. Então, dama por dama é forçado, bispo por dama é pura questão de técnica agora, porque estamos no final de jogo com um peão a mais e o par de bispos, né? Cavalo vai para a casa de C3, ameaçando o bispo de casas claras. Torre em C8, crava o cavalo, uma ameaça de checkmate. Cavalo vai para a casa de E2, ficando de olho nesse cheque na casa de C1. E G5, o Miles começa a avançar a sua maioria de peões. Esse G5 é bom, gera um respiro para o rei. E inicia aqui uma avalanche de 4 contra 3, aproveitando do fato de que ele tem um peão extra na posição. H4 querendo romper a cadeia de peões, mas rei em G7 apenas... Enfim, permite, né? Quer romper a cadeia? Rompe. Toma o meu peão e abre a coluna H. Quem você acha que vai usar a coluna H? É claro que são as pretas. Bispo na casa de D3 com tempo no peão. O peão simplesmente avança e vai se defender. Torre em G3 ameaçando o peão de G. Rei em F6 defende. Torre na casa de G4, né? Basicamente passando a vez. E bispo na casa de D6. Esse lance é interessante porque ele tá cortando a casa de H2. Então agora esse cavalo tá cravado, porque se ele se movimenta, a torre cheque vai vir com uma ameaça muito mais grave, né? Então, rei em F1 para sair daquelas ideias. Bispo vai para a casa de E5 e agora basicamente toda a quarta fileira tá guardada pelos bispos. O que não tá guardado pelos bispos tá guardado pelos peões, né? E nós temos rei na casa de E1 e torre em H8, aproveitando para usar a coluna H. Aqui a partida acaba rapidamente, F4, uma troca de peões, né? Então G por F4, cavalo por F4, ameaçando o bispo. Para não perder o par de bispos, bispo em C6 com tempo no peão. Cavalo vai para a casa de E2, para que a torre possa defender o peão da casa de A. Torre cheque, rei D2, torre em H2 ameaçando o peão de G. E em poucos lances o peão de G é vencido. Ele avança e agora o cavalo está defendendo o peão. Nós temos bispo em F3 dando um duplo na torre e no cavalo. A torre sai, nós temos torre na casa de G2 e nessa posição as pretas vão ganhar mais um peão, né? Só tomar o cavalo e tomar o peão. E por consequência, nós temos rei em E1, torre por cavalo, bispo por cavalo, torre por peão, torre em A8 ameaçando o peão de A. E quando o Miles joga bispo na casa de C7, a partida é abandonada por Anatoly Karpov, que perde para o Miles com a sua defesa característica, peão em A6 no segundo lance da partida. É isso, pessoal. Se você fosse um cara de pau e jogar essa defesa, fala que foi por conta do Anthony Miles, tá certo? Esse cara era uma figura, pena que morreu muito cedo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham aprendido algo de novo. Um abraço e até a próxima!